Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que parece bem ultrapassado, mas que na verdade é muito atual. Eu faço uma pergunta para vocês: qual o meio ideal para cicatrizar uma ferida? É o meio úmido ou um meio seco? E aí, o que vocês acham? Eu recebi um documento bem interessante hoje da Coloplast, tá? Resumo de evidências clínicas, cicatrização da ferida em meio seco para meio úmido. Foi revisado pela professora doutora Eline Borges, da Universidade Federal de Minas Gerais, que na minha concepção é uma das estudiosas mais criteriosas que tem do tratamento de feridas. Ela tem alguns livros lançados que acho que vale a pena conhecer e ela aprofunda muito nos estudos. E aqui é a associação de duas empresas interessantes. A Coloplast, que é uma empresa que tem uma confiabilidade mundial muito grande, e o nome da doutora Eline, que é uma professora extremamente conceituada. E logo aqui no início começa o documento falando do impacto das lesões, né? A gente sabe que 1 a 1,5% da população dos países industrializados vão ter que tratar de feridas. E isso não é pouco. Isso aí causa um impacto de 6 mil euros a 10 mil euros. Chega até 35 mil reais. Isso representa 2 a 4% dos orçamentos disponíveis para a saúde, que são dispensados para o tratamento de feridas. Então é algo que requer muita atenção de todos nós. E se eu não sei se eu devo cicatrizar a ferida no meio seco ou no meio úmido, isso vai impactar em quê? No resultado, né? Então, se eu estou conduzindo de uma forma inadequada, eu vou aumentar o tempo de cicatrização e, consequentemente, os gastos do sistema de saúde. Então, esses estudos dão suporte à proposta de que a cicatrização deva ocorrer no meio úmido, tá certo? Mas isso é desde 1962, quando o Inter, um dermatologista, fez algumas experiências e ele conseguiu comprovar que as lesões no meio úmido, elas cicatrizavam mais rápido. Só que é um conceito que eu sempre tenho dito e que esse documento chama atenção. O meio úmido fisiológico não é um meio molhado. Então, o meio seco, o meio molhado são prejudiciais à cicatrização. Já o meio úmido favorece a cicatrização. Então, este conceito tem que estar bem claro, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender. Tem pessoas que acham que realmente a ferida tem que ficar aberta, exposta ao ambiente, porque ela precisa respirar. E tudo isso está acontecendo no nível celular, né? Nós não estamos falando de oxigênio simplesmente externamente na ferida, mas o que está sendo carreado através da neoangiogênese, através da própria circulação desse paciente e outros fatores que a gente sabe que vai impactar na cicatrização, que não vem ao caso. Mas aqui ele chama a atenção que os principais benefícios para a cicatrização no meio úmido seriam prevenção da desidratação do tecido e morte celular, óbvio, né? Se eu tenho uma desidratação do tecido, eu vou ter o quê? Morte celular, prejudicial. Aceleração da angiogênese, da formação de novos vasos. Se eu tenho um ambiente úmido, eu consigo ter essa formação de vasos mais rápido. E se eu tenho formação de vasos, eu tenho cicatrização, né? Aumento da degradação dos tecidos, é óbvio, porque aí eu tenho aquele desnudamento autolítico, aquele que é feito pelas células do próprio organismo. Então, o ambiente úmido vai favorecer isso. E interação dos fatores de crescimento também vai favorecer isso com as células-alvo. Então, vai favorecer a quimiotaxia, estimular fatores de crescimento, além de redução da dor na ferida. O paciente, quando tem uma lesão seca, ele sente, porque a gazinha cola no leito da ferida e tudo isso vai ser um prejuízo. Então, para que eu possa realmente ter um meio úmido, eu preciso das coberturas mais modernas, que vão ser de acordo com a característica. Eu posso ter hidrocoloides, eu posso ter espumas, eu posso ter hidrofibras, alginatos. Eu não estou falando de categoria de ferida, porque todas essas categorias vão estar relacionadas com o volume de umidade no leito da ferida. Por quê? Essa ferida não pode estar molhada, ela tem que estar úmida. Quando eu tenho uma ferida úmida, eu consigo acelerar. Se eu vou comparar a velocidade de cicatrização de uma ferida seca, molhada e úmida, é obviamente que
que o meio úmido vai ser muito mais rápido. Quando eu penso em vantagens, né? O meio seco e o meio molhado, eu vou ter o quê? Prejuízos, porque essas coberturas, no caso do meio seco, vão ser as gazinhas. Elas vão aderir no leito da ferida e vão danificar o tecido quando for retirado. Já quando eu falo no meio úmido, eu tenho as coberturas especiais, que elas vão ter um custo-benefício muito maior, porque o produto final, que é a cicatrização, vai ser muito mais rápido. Então, obviamente, que eu tenho que considerar que vai ser mais acelerado esse processo de cicatrização. Então, enfim, eu preciso conhecer esses conceitos para não errar na minha conduta. Porque se eu acredito erroneamente que uma ferida cicatriza no meio seco, eu vou trazer danos. Eu também não posso acreditar que essa cicatrização vai se dar no meio molhado, né? Porque também vai ter prejuízo. É o equilíbrio. Eu costumo dizer, nos momentos que eu tenho oportunidade de falar alguma coisa, que é uma umidade fisiológica. É um meio úmido, equilibrado, controlado, que vai favorecer esse processo de cicatrização. E, obviamente, no final, se a minha terapêutica está correta, se o meu tratamento está correto, eu acelero a cicatrização e economizo para o sistema de saúde, além de trazer o melhor que a gente tem, que é a qualidade de vida para o nosso paciente. Ele vai conseguir ter a ferida fechada com muito mais tempo. Isso vai ser uma satisfação pessoal, profissional e para a qualidade de vida do nosso paciente, ok? Então, cicatrização é em meio úmido, controlado. Não é seco, não é molhado. E sim, meio úmido, ok? Se você curtiu esse vídeo, por favor, curta, se inscreva e compartilhe. Um grande abraço a todos e obrigado.